mais um dia para buscar água. Ela caminhava para esta atividade que desde os tempos do Antigo Testamento era trabalho para as mulheres. Só que, enquanto as outras mulheres do seu lugar iam em grupos, logo cedo ou ao entardecer, no momento de sombra, na hora em que o sol era mais frio, ela ia no horário do meio-dia, com o sol a pino. Porque seu passado não a recomendava como companhia para as outras mulheres e para as moças de bem. Ela sabia disso, porque já estava no seu 6º relacionamento conjugal e convivia com um homem que não era o seu marido. Buscar água no poço era um trabalho pesado e, no seu caso, solitário e cansativo. Mas até que compensava. Essa água saciava uma de suas sedes, a sede física. Mas a outra sede, que ela ansiosamente procurava saciar nos relacionamentos e braços dos homens, ainda continuava lá. 6 tentativas e ela ainda com sede. Nem o poço tinha essa água que ela tanto buscava. Ao se aproximar do poço, percebeu que sua rotina poderia ser diferente naquele dia. Havia um homem sentado na beira do poço e ele parecia muito cansado. Além disso, ele era de um povo diferente do dela, um povo até que não se dava com o povo dela. Ele era judeu. Com certeza ele não lhe causaria nenhum problema sendo judeu. Talvez ele nem buscasse conversar com ela, porque ela, além de samaritana, com quem os judeus não se davam, era também mulher e de má fama. Então ela continuou caminhando tranquila. Aquele homem não a incomodaria. Mas a vida tem as suas surpresas. E na atividade rotineira daquele dia, a sua rotina e vida foram mudadas para sempre. Não apenas a sede da água física foi saciada, mas a outra também. Porque ela se encontrou com Jesus. E Jesus é o único que nos satisfaz. Esta história nos é contada pelo apóstolo João no Evangelho, que tem o mesmo nome, capítulo 4, versos 1 a 25, que nós iremos ler agora. Diz assim, João, capítulo 4, versos 1 a 25. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora 6. Nisto veio uma mulher samaritana para tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor,
Tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e o que esse que agora tu tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Temos aqui este relato, esta história bonita, encantadora, de uma mulher pecadora que se encontrou com Jesus e encontrou a sua satisfação, porque Jesus é o único que satisfaz. E Jesus é o único que satisfaz porque Jesus é maior do que todos os outros homens de Deus. Nesse episódio, Jesus está saindo do território da Judéia e João nos diz o motivo. O motivo havia sido que aquela contenda que nós até falamos em outros programas, em que Jesus estavam tentando criar uma intriga entre Jesus e João Batista, porque Jesus estava batizando mais do que João. Então Jesus viu que seria melhor ele se ausentar ali da Judéia e voltar para a Galileia. Ele poderia ter feito um caminho mais longo, atravessado o Jordão e ido lá pelo outro lado, pela Pérea. Mas é dito aqui que era necessário ele atravessar a Samaria. Esse era um caminho mais curto, um caminho de 3 dias. Mas não era apenas o tempo e a distância que levaram Jesus a ir por Samaria. Era necessário porque ele iria encontrar-se com esta mulher e lhe levar a satisfação, e lhe levar o perdão. A Samaria era um território que ficava ao norte da Judéia e que tinha surgido desde o Antigo Testamento, em 700 anos antes, mais um pouquinho, de 700 anos antes, naquela divisão do reino de Israel, entre o reino do norte e o reino do sul, na época em que Roboão começou a reinar, e as 10 tribos do norte decidiram separar-se da dinastia de Davi, do reino dos filhos de Davi, e constituir seu próprio rei. E desde que eles se separaram de Davi, eles nunca mais tiveram um rei bom. Todos os reis foram ruins e idólatras. E por causa disto, aquele reino da Samaria foi levado para o exílio.
pelo povo da Assíria. E no exílio houve muita mistura com mais idolatria ainda. Então, um dia alguns retornaram, e quando o povo de Judá, do Reino do Sul, retornou também para reconstruir a cidade de Jerusalém, eles se colocaram contra os judeus. Começou então aí a acirrar-se aquela inimizade que já existia antes, certo? Já aquela amizade começou a acirrar-se. E no período ali, antes de Jesus, os samaritanos construíram um templo na cidade de Gerezim. Eles construíram um templo ali para adorar a Deus, porque eles não queriam mais ir a Jerusalém adorar. Só que os judeus, uns 300 anos depois, mais ou menos, destruíram esse templo. Aí você imagina o ódio grande que se criou entre estes dois povos, samaritanos e judeus. Além disso, os samaritanos não aceitavam todo o Antigo Testamento, só aceitavam os 5 livros da lei, o Pentateuco. E na Samaria tinha esse lugar chamado Sicar. Sicar foi onde Jacó havia feito um poço, e era a terra que Jacó doou a seu filho José. Tanto é que quando o povo de Israel saiu do Egito, levou os ossos de José e sepultaram esses ossos lá em Sicar. Esse poço havia sido cavado então na época de Jacó, e ao cavar ele encontrou uma fonte de água tão boa que inclusive até hoje essa fonte de água funciona. Se você tiver a oportunidade de ir àquele território, você vai ver funcionando. Jesus, cansado da viagem, chega perto do meio-dia, estava caminhando desde cedo, provavelmente desde antes do sol nascer, e aí ele resolve dar uma parada para descanso e alimentação. Os seus discípulos vão à cidade comprar comida e ele fica ali no poço. E lá vem a mulher. E quando ela tira a água, Jesus pede água. Foi um pedido incomum. Por quê? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Na linguagem literal que João narrou, é dito assim: os judeus não usavam os mesmos pratos dos samaritanos. Isso é, os judeus não se comunicavam, não queriam comunhão com os samaritanos, porque isso talvez eles acreditavam que isso os contaminasse. Então eles não usavam os mesmos vasos dos samaritanos, pratos, copos e assim por diante. Além disso, os judeus consideravam todas as mulheres samaritanas impuras. Alguns rabinos, melhor dizendo, consideravam assim. Há uma terceira razão. Essa mulher especificamente era considerada impura até pelos próprios samaritanos, por causa da vida dela, de já ter tido 5 relacionamentos, estar convivendo amancebada, podemos dizer assim, com o homem. Ela não era bem vista. E aí tem esse mestre, esse rabi judeu, que vem e pede água para ela. Ela deve ter ficado surpresa, ela deve ter pensado: esse homem deve estar morrendo de sede, ele é judeu, e um mestre, um rabi, está falando comigo que sou mulher, uma mulher samaritana, e uma mulher ainda de uma moral mal falada. Mas além de um pedido incomum, Jesus faz uma oferta incomum. A mulher diz: como é que você é judeu e pede água para mim que sou samaritana? Aí Jesus diz: olha, se você conhecesse o dom de Deus, você ia pedir e ele te daria água viva. É como se Jesus dissesse: você não sabe com quem está falando. Mas se você soubesse, quem iria pedir água, não seria eu não. Quem iria pedir água seria você. A pedinte seria você, se você soubesse com quem está falando. Aquela mulher não conhecia o dom de Deus. E quem é o dom de Deus? O próprio Jesus. Ela não conhecia, ela não sabia quem era Jesus.
ela não conhecia a possibilidade de ter água viva. Ela só via a aparência. Quem era aquele homem? Um judeu cansado e sedento, só isso. Ela não era capaz de perceber que por trás daquela aparência estava o Filho de Deus, o Messias, o que foi enviado para dar salvação, o que foi enviado para dar água viva. Havia uma profecia no Antigo Testamento, em Jeremias 2,13, que falava do povo de Deus. Diz: 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Quando Jesus diz: olha, se você conhecesse o dom de Deus, você pediria e ele te daria água viva, Jesus está dizendo que ele é o manancial de águas vivas. E à luz de Jeremias 2,13, Jesus está dizendo: eu sou Deus, eu posso dar água viva. A mulher ainda não entende, ela fica mais admirada ainda. Ela pensa que Jesus está falando da fonte que brota uma água constante, né? E poderia se chamar uma fonte viva. Aí ela diz: não, mas o senhor não tem como tirar água, esse poço é fundo, ele tem 42 metros e o senhor nem tem corda, nem nada com que tirar. Será que o senhor é maior do que Jacó, nosso pai? Que foi ele que cavou o seu poço, esse poço. Ele bebeu dele com seus filhos. Aí Jesus promete uma água incomum. Jesus explica para ela que a água viva que ele está falando não é a água de uma fonte que está constantemente jorrando. É uma água eterna. Jesus então diz: quem beber dessa água vai ter sede de novo. Por isso que você tem que vir aqui todo dia pegar água. Mas a água que eu der não vai mais, a pessoa nunca mais vai ter sede. A mulher ainda está sem entender. Então ela diz: Senhor, então me dá dessa água. Aí eu não preciso mais chegar aqui no poço, né? Se o Senhor me der dessa água, acabou o meu trabalho cansativo, solitário, de todo dia ao meio-dia neste sol vir pegar água aqui no poço. Jesus é bem paciente. Jesus está falando de uma outra água que o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, também já havia mencionado. Em Isaías 55, versos 6 e 7, ele disse assim, Isaías 55, 6 e 7, nós lemos: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte ao nosso Deus, porque é rico em perdoar. Jesus está sendo paciente com aquela mulher. E ele é paciente conosco. Aquela mulher era pecadora, uma vida um tanto devassa, demorava em entender as coisas, mas Jesus foi paciente, porque ele é o manancial das águas vivas. E Jesus pode saciar a sede, a busca eterna. Jesus fez isso com aquela mulher. Ele pode fazer com você.